este é um projeto cujo nome tem sido repetido, e de alguma forma é sugestivo, não é? Porque não há nada que mais nos seduza que uma certa envolvência para o acarinhamento de um tipo de agricultura que está em todo o lado, em toda a Europa, e o nosso projeto, de alguma forma, vai procurar realmente fazer com que todo um potencial que existe eh, neste tipo de atividade complexa e de capilaridade em todo o território europeu e também em Portugal, naturalmente, possa ter realmente contributos adicionais. De maneira que há uma investigação envolvida em todo este projeto, passa por esta questão de partida, temos objetivos e uma questão, que condições de existência da agricultura familiar em Portugal se ajustam às necessidades de promoção da sustentabilidade. Há conceitos que estão implicados, o que é isso da agricultura familiar, as necessidades de promoção da sustentabilidade, como é que elas, de alguma forma, como é que se faz, como é que são encaradas, e isso da valorização territorial sustentável em contexto de alterações climáticas é algo que hoje vamos talvez privilegiar aqui um pouco mais. Não vou ler tudo, que não leva muito tempo, mas só para dizer que temos alguns casos de estudo e várias atividades, ações inerentes a este projeto. A atividade 1 é aquela que tem sido mais desenvolvida, nós ainda estamos atrasados por razões da contextualidade que todos sabemos, não é? E ao mesmo tempo andamos a tentar acompanhar tanta mudança institucional em curso, legislativa, portanto de política já em curso, estamos precisamente há quem diga no olho do furacão, mas aqui é num certo bom sentido. Por um lado estamos à velocidade da pandemia, que tanto nos puxa para trás, mas por outro lado também nos desafia para ir mais para a frente, de outro modo. Bom, e então, no âmbito destas ações, realmente foram realizados questionários, 88 para já. Posso ter contado mal, porque há aqui, depois peço ajuda ao Francisco Magalhães, nosso pulseiro, que tem feito um trabalho de apuramento para tudo isto, e de qualquer modo, adiante já vamos ver algum do resultado. Ora bem, as jornadas da agricultura familiar fazem parte do nosso objetivo, estavam no nosso plano e contamos convosco e por isso insistimos todos no nosso agradecimento pela ajuda que vai ser todo este debate que hoje está contemplado. Portanto, adiante. A questão da agricultura familiar é uma questão que tem sido simultaneamente reconhecidamente complicada, porque há quem chame pequena agricultura, designando a agricultura familiar como pequena agricultura, não necessariamente, pequena produção, exploração, horta, unidade, empresa, familiar, assim assado. Isto depende dos países, há países com políticas que adotaram de facto, partiram de uma definição e a partir daí têm agricultura familiar, de outro modo é algo bastante difícil. O assunto tem sido estudado e nós estamos a estudá-lo também, não é? E de alguma forma, portanto, foi feita uma análise, tem sido feita uma análise e continua a ser feita, análise de muitos documentos, além de técnicos, também de matéria institucional e estatística, para podermos realmente enquadrar bem e compreender o que se passa. Muitos elementos são trabalhados há vários anos por conhecidos especialistas, alguns deles aqui presentes também, e naturalmente que nos ajudam, portanto há aqui material nosso e material de outros, em particular os trabalhos de Joaquim Cabral Rolo, Francisco Cordovil e muitos outros, eu estou a nomeá-los porque estão aqui citados apenas, dando aqui alguns exemplos, e desse modo, e continuam a trabalhar no âmbito do GPP, vai surgir em breve material mais recente sobre estas matérias, ou matérias de enquadramento. O nosso questionário que nós aplicamos foi muito discutido antes de ser aplicado, ele era grande demais, enfim, e metia medo, mas era pequeno em relação enfim, ao que se pretendia saber para
entender uma série de subtilezas que precisamos de entender para, não basta aquilo que nós vamos conhecer com os censos, com o recenseamento da agricultura, cujos primeiros resultados vão chegar agora em abril. Pronto, e de modo que já temos os anteriores naturalmente e os trabalhos vão sendo feitos, mas de qualquer modo precisávamos de saber mais alguma coisa com uma certa profundidade. De modo que o nosso questionário tem esta composição, que eu não vou ler, nós estamos com pouco tempo, e há alguma coisa que para nós está a ser reconhecido como muitíssimo importante, que é realmente a ideia que foi bem acolhida de reunirmos todos os projetos, ou os vários projetos da medida de assistência técnica da Rede Rural Nacional, do PDR 2020, e então até tivemos já um encontro que chamámos Partilha de Projetos, e tem outros nomes, que vai potenciar complementaridades de abordagens e de conhecimentos, partilha realmente de recursos, e tudo isso permite-nos depois criar as tais sinergias criativas e daí todo um contributo que pretendemos valorizar com uma certa polinização cruzada. Não é? Ora bem, alguns dos resultados preliminares que nós vamos apresentar, eles não, para já é um grande atraso. Há um atraso nosso que, enfim, por razões que são sabidas, mas de qualquer modo temos aqui algum sumo, um bocadinho. Acaba por ser tão sumo que se mostram coisas que quase toda a gente conhece, não é nada de assim, tão espantoso assim. Mas de qualquer modo tem algum interesse. Algumas coisas são pontos de partida para o debate. Nós gostaríamos de fazer, até para hoje, claro, gostaríamos de ter já prontos alguns estudos de relação entre variáveis, mas infelizmente ainda não é possível. Portanto, para já alguns elementos básicos sobre o nosso questionário, não é? As pessoas inquiridas, entrevistadas em trabalho de campo, têm explorações em que a família existe, para além do produtor, existe membros do agregado familiar em números que podemos ver. No caso da região centro, até há uma maioria de 2 pessoas por exploração. Depois há explorações também com 3, 4 e até mais pessoas, enfim, mas domina esta realidade. Em termos de graus de ensino, é curioso notar que está aqui um realce na região centro, pessoas com ensino básico, dos membros da exploração, mas também temos alguns pesos importantes no Alentejo e na região norte em particular, de pessoas com o ensino superior, entre os membros das explorações familiares. Outras características muito básicas também são a questão das dimensões. No Alentejo temos os maiores extremos, dimensões mínimas muito pequeninas de explorações e uma outra muito grande, mas realmente a média e a mediana mostram que, em particular a mediana, mostra que são mesmo bastante pequenas. Na região centro e norte, os 5 hectares, 4,5, 5, pronto, são uma referência de superfície total, não sendo muito diferente, embora um pouco menos, da superfície agrícola utilizada. Ok. O orçamento, uma questão que nós apurámos para aqui, trouxemos hoje para aqui, foi esta, do orçamento da família, ou seja, o rendimento disponível, qual é a parte que provém do rendimento anual da exploração. Isto por causa da pluriatividade e plurirrendimento que costuma caracterizar grande parte da chamada agricultura familiar. Muita dela é uma agricultura a tempo parcial também. Ora bem, e então podemos ver que há casos em que tem algum peso, isto depois nós temos que investigar isto bastante mais, mas há casos em que realmente corresponde à totalidade, quer dizer, o orçamento da família vem todo da exploração, o que contradiz, ou melhor, é uma situação alternativa às outras em que há muita pluriatividade e plurirrendimento. Portanto, nós temos isto simplificado por Alentejo, Centro e Norte, embora tenhamos só alguns municípios de recurso, naturalmente.
Ora bem, e quantas pessoas é que beneficiam em autoconsumo da produção agrícola da exploração? No Alentejo não vamos considerar, está aqui o número, mas podíamos não ter posto, só temos uma resposta, temos várias respostas, mas para este assunto é só uma. Nas regiões centro e nas regiões norte e centro, dos casos que nós temos, vê-se que há uma média de entre 4 e 5 pessoas, portanto, que beneficiam do autoconsumo da produção agrícola da exploração. Algumas são do próprio agregado doméstico e outras não. Outras são amigos, conhecidos, familiares de fora e tal, mas é importante, também é um ponto que vale a pena depois explorar. Nós já mostramos algumas coisas antes, mas enfim, não vamos agora gastar mais tempo com isto e vamos apenas pensar em algumas pistas em termos de perspectivas de futuro e que se traduzem em uns quantos quadros. Eu creio que o meu tempo está quase a esgotar-se e eu vou acelerar um bocadinho. Numa questão que nós temos para ver se as pessoas notam aqui, que foi colocada para apurar as alterações em termos de qualidade das águas e dos solos, sim, de facto, em particular no Alentejo, é engraçado, em termos proporcionais. Aqui temos números, enfim, que são todos pequenos, mas de qualquer modo dá uma ideia, e que tem vários, tudo o que aqui está nos quais vamos lá ver, é uma forma de informação já classificada de muitas frases diferentes, são formas de agrupar, estão aqui aspectos agrupados, de alguma forma. Sobre a preocupação com a conservação das propriedades do solo e da qualidade da água, muitos dos agricultores familiares, sim, têm-na, dizem que têm, portanto, depois há pequenas contradições que se encontram, mas de qualquer modo é uma preocupação que acaba por ser expressa. E se tomam medidas? Pois tomam medidas, há aqui no Alentejo um peso, não é maioritário, é minoritário, mas é maior que nos outros, de pessoas que não mostram, não revelam, não declaram essa tão forte preocupação, de alguma forma. Mas a maior parte, claro que sim. Em todo o lado, vê-se que há várias medidas contempladas para face à preocupação com a conservação do solo e da água. Em termos de... Aqui está tudo muito geral, no país todo, mas é um apanhado do nosso, enfim, das nossas questões, percepção sobre as implicações das alterações climáticas. A maior parte sente consequências já na exploração e neste aspecto podemos ver aqui de forma simplificada quais são os domínios dessas consequências. Pronto, principalmente alguma falta de água, também tem a ver com outros consumos, novos consumos que antes não se tinham também, mas de qualquer modo nota-se alterações que depois, agora não há muito tempo a falar nisso, mas oportunamente podemos falar. A percepção sobre as implicações significativas, pronto, estão aqui também de alguma forma resumidas, as principais consequências e uma questão sobre o relativo receio de que as alterações climáticas venham a ter implicações na exploração, pois de facto há uma maioria que sim, de preocupação revelada nesse sentido. A partir daqui nós não temos aqui ainda questões do Alentejo, pronto, não foi possível ainda incorporá-las. Nós estamos com o trabalho em curso e ainda não deu. Mas de qualquer modo já temos alguns elementos que sugerem aspectos que temos estado a falar. Portanto, vários tipos de implicações que até sistémicas de alguma forma. Sobre a questão se aplica um modo de produção agrícola biológico ou integrado, o que se nota é que muitos dizem que sim, mas depois, quanto à certificação, não. Quer dizer, aplica-se, existe e tal, mas depois, se é certificado, não, e há razões para isso, naturalmente, que vale a pena depois também ver.
Em termos de razões, pois, para quem aplica, há vários tipos de preocupações, sejam comerciais, ecológicas ou ambas, a segurança alimentar, a saúde. É interessante aqui na região centro termos apurado uma série de pessoas a responder a preocupação com a saúde. Por que não? Porque não, pronto, há custos também que são, não é uma questão, é uma questão que vale a pena também explorar, naturalmente, porque há alternativas, de facto. Ora bem, considera que aplica na sua exploração práticas que levam em conta a preocupação, manter o equilíbrio ecológico, a sustentabilidade? Pois, também a grande maioria sim, inclusive na região centro, toda a gente, todas as respostas. E isso não deixa de ser significativo e complementar o que já tem sido visto. Considera que ter tido ou não ter tido apoio público foi determinante para a capacidade de investimento e de mudança? As políticas públicas têm estado a ser ajustadas, ou pelo menos estão em processo de ajustamento face às necessidades concretas das pessoas e dos territórios, e esta questão é importante para nós explorarmos melhor. Vamos ter que a desenvolver e relacionar com outros aspectos. Portanto, claro que sim, muitas vezes tem a ver com investimento mais ou menos tradicional, raramente é algo menos tradicional, e também há razões para não, porque tem a ver com questões de custos e de retorno. Num futuro próximo, que alterações é que pretende efetuar na sua exploração e porquê? Portanto, há vários tipos, tem a ver com opções produtivas, investimentos de que tipo, etc., essas coisas todas. A maior parte das pessoas respondeu, mas uma maioria considerável não pretende fazer alterações. Dos que pretendem fazer alterações, tem sobretudo a ver com máquinas e equipamentos, e que se relaciona com o que está em segundo lugar, que acaba por dar no mesmo, que é o aumento da capacidade de produção. De alguma forma tem a ver com intensificação, algum tipo de intensificação. Portanto, existe uma minoria que se preocupa em intensificar. Há o conceito da intensificação sustentável e a ver vamos até que ponto é que há a hipótese de serem adotados procedimentos que de alguma forma convirjam com isso. Substituição, rega, por aí adiante. Portanto, esta questão do futuro próximo das suas alterações, portanto, nós temos muitas questões, muitas respostas de tipo diferente, procuramos padrões, os padrões já estão em geral no anterior, mas quando comparamos depois os territórios, nós temos é que analisar as coisas de forma mais fina. Podemos ver que não, há uma maioria do não, em particular na região centro, aqui, no Alentejo não temos por agora, e isto pode querer dizer muita coisa também. O não mudar às vezes pode ser uma estratégia com sentido, que faça sentido. Portanto, não temos conclusões, pronto, ainda. Isto é de propósito, porque qualquer conclusão neste momento seria, face ao que viram, extemporânea, portanto,